Fala aí pessoal, tudo bem? Thomas aqui com vocês e hoje eu vou falar um assunto muito bacana de novo, que é sobre anjos da guarda ou anjos que guardam, tá bom? Então fica aqui comigo no vídeo e bora lá! Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre anjos da guarda, né? Ou anjos que guardam. A Bíblia ela fala sobre esse tipo de anjo, fala bastante na verdade. Na verdade eu achei 4 textos principais que falam sobre anjos da guarda ou anjos que guardam, tá bom? Na verdade esse termo, anjo da guarda, ele não é comum na Bíblia, provavelmente na história, né? Onde as pessoas que estudaram a Bíblia viram e deram esse termo de anjos da guarda, tá? Mas a Bíblia fala que os anjos nos guardam, então a gente vai ler aqui uns textos rapidinho para nós desenvolvermos, né, sobre este assunto. Se você pega Salmos 34 no versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Ou seja, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Os anjos do Senhor nos protegem. No Salmo 91 também você vê o salmista falando sobre esses anjos. Salmo 91, verso 10 diz assim: nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então os anjos nos guardam, tá? Ele vai dar as ordens aos anjos. Satanás ele faz essa oferta para Jesus, né? Ele fala para Jesus: se joga daqui de cima do pináculo do templo, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que você se tropeçar em alguma pedra, eles vão te guardar. Daí Jesus fala: não tentará o Senhor teu Deus. Mas os anjos nos guardam. Olha o que Jesus fala, isso também é bem bacana. Olha o que eu achei no texto. Diz assim, Mateus 18, verso 10: tende todo cuidado para que não desprezai a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos no céu veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Jesus está dizendo que os anjos dessas crianças, os anjos desses pequeninos os guardam, entendeu? Então o que nós entendemos nesses 3 textos? Os anjos acampam ao redor do que os temem e o livram. Deus dará ordem aos teus anjos para que nos guardem. Aqui os anjos destes pequeninos, Jesus atribui que esses anjos são deles. Alguns entendem que quando você nasce, um anjo já te acompanha. Outros entendem que quando você se converte, 2 anjos são liberados dos céus para te acompanhar. Enfim, eu acredito que o que existe anjos sim, anjos que te guardam, anjos da guarda, um anjo que te acompanha, um anjo que te livra, né? Um anjo que limpa o caminho por onde você passa. Então ele é seu servo. No livro de Hebreus você entende que os anjos eles são nossos servos, né? Hebreus 1, verso 14 diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefícios do que hão herdar a salvação. Então os anjos, tem anjos que são ministradores, né, como todos os anjos, mas esses em específico, eles foram enviados para nos servir, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. É interessante também um texto que nós vamos ler já, que a Bíblia fala que quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, houve uma perseguição. E nessa perseguição, o que a igreja fez? A igreja se posicionou e começou a orar pela vida de Pedro. Por quê? Tiago já tinha sido executado, né, o irmão de João. O apóstolo Tiago tinha sido executado. Agora eles prenderam Pedro e também estavam planejando executar Pedro. E a Bíblia fala que a igreja entrou com uma oração fervente, né, com uma perseverança em oração. Eles se reuniram e ali quando eles oravam, a Bíblia fala que um anjo visitou a Pedro e esse anjo foi passando pela prisão, libertou a Pedro e foi abrindo os caminhos, abrindo as celas e Pedro foi indo embora. Pedro, achando que era uma visão, ele só viu que isso era verdade quando ele estava na rua. E a palavra de Deus diz que Pedro foi diretamente para a casa onde a igreja estava reunida orando. E a menina que viu Pedro quando Pedro batia na porta, desde que ela abriu a porta para Pedro, a Bíblia fala que ela saiu correndo e falou: olha, tem alguém na porta, será que não é Pedro? Se parece com ele, Pedro está na porta. A igreja fala ainda para ela: você está delirando, não é Pedro não. E olha que poderoso que nós vamos ler agora. Venha comigo em Atos, lá no livro de Atos, capítulo 12. Você vai ler no verso 15, ou que fala, ó: todavia eles replicaram, está fora de si. Mas diante de forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: olha, é possível que tenhas visto o anjo dele. Ou seja, olha que interessante. Aqui eu quero abrir
algo bem bacana para nós explorarmos a palavra de Deus. Eles falaram assim, então vamos ponderar. Provavelmente você teve uma visão do anjo de Pedro. Então eles estavam dizendo que o anjo de Pedro, o anjo que acompanhava Pedro, se parecia com ele. Será, né? Não que Deus criou anjos iguais a nós, mas será que no reino espiritual o anjo que nos guarda, ele tem uma certa semelhança igual a nós? Isso é uma incógnita, né? Talvez se um dia Deus te revelar, se tiver uma visão, talvez você pode trazer essa resposta para si. Mas a palavra de Deus aqui a gente explora que o quê? O que aconteceu? Esse anjo que guardava Pedro, esse anjo ele se parecia com ele, né? O anjo era dele, era o anjo que o acompanhava. Então eu quero dividir com vocês sobre anjos da guarda aqui. Anjos te acompanham. E eu quero contar uma experiência agora pessoal. Uma vez eu orava, eu estava aqui onde eu estou gravando esse vídeo. Eu orava aqui, estava buscando, e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: eu vou te revelar o seu anjo, eu vou mostrar o anjo que te acompanha, o anjo que te guarda. E eu lembro que, em muitas vezes que eu ministro a palavra de Deus, eu sempre vejo um leão, né? E esse leão é Jesus Cristo. Eu sempre pensei, nossa, é leão, é Jesus Cristo. Eu sempre, né, associei com a palavra Jesus Cristo. E quando eu orava e Deus começou a falar sobre esse anjo que me acompanhava, ele falou: eu vou te revelar o nome desse anjo. E o nome era Otoniel. E Otoniel, o que significa Otoniel? É o nome do anjo, Otoniel. E eu fui pesquisar, né, o sentido da palavra, o significado do nome, Otoniel. E quando eu pesquisei, Otoniel significa aquele que é como leão. Olha que interessante, toda vez que eu estou orando, toda vez que eu estou ministrando a palavra, em vários lugares aonde eu passo, eu sempre tenho a visão desse leão. Eu sempre vejo esse leão me acompanhando para tudo e qualquer lugar. E esse leão é o Otoniel, é o anjo que me guarda. Deus provavelmente me mostra em forma de leão para dar significado para mim, entendeu? Mas é um anjo que me acompanha. Otoniel, aquele que é como leão. Então Deus pode te revelar, não sei, se ele tiver vontade de te revelar qual que é o seu anjo, ele vai te revelar. Eu tive essa oportunidade de ter essa experiência desse anjo que me acompanha. E eu tenho também a oportunidade de vê-lo muitas vezes. Então eu quero... o que eu quero trazer com esse vídeo para você? Para você poder entender que o sobrenatural, ele é real. O sobrenatural, ele desenvolve na minha e na sua vida. Essas experiências, esse conhecimento do sobrenatural que Deus nos dá com o ministério dos anjos, né? No vídeo passado, quando eu falei um pouco também dos anjos, o ministério dos anjos, né? Esse vídeo aqui que eu tô falando sobre anjos que nos guardam é para você entender o amor de Deus sendo manifesto, né? A gente leu que Deus faz os seus anjos ministros para nos servirem. Então esse anjo que está te guardando, esse anjo que te acompanha, isso demonstra o amor, né? O carinho de Deus por você. Então busque mais para que Deus abra a tua visão, para que você tenha experiências, para que você tenha relacionamento mais com o Espírito Santo de Deus, para você entender esses mistérios sobrenaturais. Porque é nesses mistérios sobrenaturais que você vai conhecendo mais a sua identidade, você vai conhecendo mais sobre o que um dia você vai ser em Deus quando você estiver no céu. Então, eu quero dividir essas informações com você, hoje, com vocês, para vocês poderem ter mais fome e mais sede. Eu quero finalizar com uma oração de ativação. Eu quero orar e eu vou pedir para que o Espírito Santo, se for da vontade dele, ele abrir mais seus olhos, mais a sua sensibilidade, para que aconteça sinais aí onde você está, para que você experimente mais sobre o sobrenatural de Deus. Então eu quero orar junto. Senhor, eu quero abençoar, Deus. Eu quero te dar graça por todas essas pessoas que estão me ouvindo. E em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar pela uma ativação na vida dessas pessoas. Uma ativação sobrenatural. Uma ativação onde vai ser liberado anjos ministradores. Uma ativação onde vai ser liberado anjos da guarda. Na verdade, não ser liberados, mas já estão liberados, mas elas vão poder talvez ter uma experiência angelical. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a visão dessas pessoas, sonhos proféticos, os ouvidos sejam destampados, o corpo sinta a sensibilidade do reino espiritual e que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, ter mais conhecimento dos dons, dos sinais e maravilhas que o Senhor opera no meio do teu povo. Eu oro como sinais de vento comece a manifestar ao redor delas. Eu oro também como sinais de fogo, que é aquela ardência que nós sentimos no nosso corpo quando tem anjos de fogo ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, eu oro para que esse conhecimento que está sendo passado hoje, essa ministração
do sobrenatural seja ativado na sua vida em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, sua visão, seus ouvidos, sua sensibilidade espiritual seja ativada para esse grande ministério de ministros angelicais, o ministério dos anjos. Eu oro para que seja ativado na sua vida, em nome de Jesus. Eu me despeço de você, fique na paz e até o próximo vídeo. Valeu!